Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos continuar a série de vídeos sobre resistência dos materiais, mais precisamente o capítulo de cisalhamento. Exatamente, no vídeo passado nós iniciamos esse tópico, já chegamos na fórmula do cisalhamento, não terminamos essa parte e vamos continuar de onde paramos, que foi quando a gente estava analisando a seção transversal, os efeitos do cisalhamento na seção transversal e como calcular, desenvolver a fórmula do cisalhamento. Certo? Mas primeiro, antes de continuar, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena, me formei, fiquei desempregado e comecei um doutorado, né? E tamo aí, comecei um doutorado aqui na Universidade de Brecha, pode ser que eu fique desempregado de novo. E é isso aí. Vamos lá, vamos estudar. Onde foi que eu parei mesmo? Deixa eu ver. Sono 14, ok. É aqui, porra. Tal igual a VQ IT dividido por IT, beleza. Tá aqui. Então chegamos aqui nesse ponto, descrevemos os parâmetros, beleza. Ok. E ficou faltando um tópicozinho. Então essa equação é a fórmula do cisalhamento, certo? Chegamos na fórmula do cisalhamento. E o detalhe importante dessa equação é que pode ser usada para calcular as tensões no plano longitudinal, certo? Como na seção transversal. Então, posso calcular as tensões nos planos longitudinal e transversal. Então ela é bem flexível, né? Por que isso é possível? Pois as tensões de cisalhamento são complementares, certo? E numericamente iguais.
Cisalhamentos são complementares e numericamente iguais. Beleza. A fórmula do cisalhamento foi obtida para um caso onde o material se comporta de maneira linear elástica. Esqueci de pegar a flanela. Vou limpar a tela aqui que tá meio ruim. Beleza. De maneira linear elástica. Certo? Beleza. E que possua módulos meu Deus do céu, começou o analfabetismo. Módulos elásticos de e que possua módulos de elasticidade referentes à tração e compressão iguais. Beleza. Só que isso é muito específico, né? Existem casos nos quais as vigas possuem seções transversais feitas com diferentes materiais. Beleza. Então eu tenho ali
uma viga com diferentes materiais. E aí, né? Nesses casos, é possível utilizar. Ainda é possível utilizar a fórmula da flexão. Na fórmula do cisalhamento, perdão. Do cisalhamento. Por quê? Pois não, deixa eu ver uma forma legal. A diferença é que os parâmetros que é o que é mesmo? É a integral da área com o centroide. Basicamente é o centroide, né? Então o que é essa integral, né? Eu tenho o centroide da área que eu estou analisando, centroide dessa área aqui, a distância dele até o eixo neutro, vezes a área, a respectiva área. Ok, então eu vou ter que esse parâmetro e o momento de inércia da área, certo? Então a diferença é que esses parâmetros serão calculados certo? Para cada seção com materiais diferentes. Certo? Então eu vou calcular para cada seção, certo? A gente usa aquela técnica que usou essa técnica é a mesma aplicada no caso, é a mesma aplicada no caso de flexão. Que é aquela técnica em que a gente vai considerar o material diferente, a gente vai compensar ali pela resistência dele, vai reduzir o tamanho da seção transversal, certo? Ou aumentar dependendo do módulo desse material,
Então a gente vai usar essa mesma técnica, né? Entretanto, a espessura, certo, da seção transversal na fórmula do cisalhamento vai ser a mesma, vai ser a largura verdadeira, certo, da seção transversal no ponto em que eu quero calcular tal. Então, nesse caso, T permanece o mesmo. Entretanto, para o caso do cisalhamento, a espessura T permanece inalterada, certo? Sendo então o valor da largura da seção onde se deve calcular a tensão de cisalhamento. Perfeito. Beleza. Antes de passar de tópico, eu queria até trazer aqui mais demonstrações dessa. Tá aqui. Certo? Desse cálculo. Por exemplo, vou pegar isso aqui. Esse aqui não. Mesma coisa. Ok. Beleza. Como é que ficaria essa análise? Então, já sabemos aqui da nossa área, né? É correto. Então tá. Aqui. Ai. Beleza. Temos aqui. Que coisa chata, viu? Puta que pariu. Aí cai no chão, acha ruim. E
aqui está o nosso momento, certo? Só que a gente vai analisar também o que acontece atrás. Então, de maneira análoga, eu posso até copiar isso aqui. Copy, pastel e botar bem aqui. Perfeito. Vamos só apagar aqui o momento que está do lado errado. Então, beleza. Então nós temos aqui o nosso momento, certo? Aqui já sabemos que é eixo neutro, que já sabemos que é T. Tá uma merda mesmo. Vamos deixar só. Merda. Ok. As reparações. Pronto. Ok. Então, beleza. Então, temos aqui. Perfeito. Ok. Aqui vamos apagar também. Vamos apagar aqui, que não precisa. Certo. Ok, então aqui é a nossa área. É a área que a gente quer fazer o cálculo. Nossa tensão será dada pelos momentos que são M deste lado, aqui, M, e aqui é M mais delta M, certo? Então é um momento maior, tem mais carga, vai gerar mais carga, mais tensão, certo? Então eu posso aqui escrever um valor até maior, né? De tensão, de TOF, né? Aqui também TOF, tensão, tá tudo tensionado aqui. E aqui essa tensão é de quê? Compressão. Isso aqui é sigma linha, certo? Beleza. E eu vou ter atrás também, certo? Vou ter atrás também. Só que atrás é menor. Por quê? Porque é só delta M atrás, certo? Então eu até vou ter um valor mais alto aqui variando, né? Mas no geral que é sigma, vamos chamar de sigma, certo? Então beleza, o que é que acontece aqui? O que a gente vê, eu até já descrevi essa parte, certo? Deixa eu ver se a figura... Certo? Então, aqui fica claro que há a diferença entre momentos,
certo? Aqui. É evidente a diferença entre momentos, certo? Beleza. E aí, a tensão de cisalhamento, né? O somatório f de x igual a zero não será obtido se eu não compensar esse momento adicional, né? Se não existir, e nesse caso é o momento, ou é a tensão longitudinal de cisalhamento, né? Se não houver uma tensão de cisalhamento longitudinal na face inferior do elemento. Certo? Do elemento não, do segmento. Beleza. Aí eu posso até observar o material, esse elemento longitudinal, eu posso até observá-lo lateralmente. Aqui está o eixo neutro, aqui vai estar y linha, né? Aqui y barra linha, certo? E aí aqui eu posso até ter mais liberdade para desenhar aqui. Essa distribuição de tensão vai ser meio que trapezoide, né? Trapezoidal. Certo? Aqui é sigma. Aqui é sigma linha. Mais pra cá eu vou ter isso aí, Parkinson aqui, um arrodo. M mais DM. Certo. E aí eu vou ter o quê? Bom, aqui fica fácil, depois de
entender, fica fácil de entender porque que a gente adotou isso para compensar essa diferença, né? Essa tensão aqui vai ser maior do que essa, né? Se vai ser maior, eu vou gerar uma componente de cisalhamento aqui, longitudinal. E é daí que vem essa componente. Esse é o ponto que vai compensar o momento adicional que se tem nesse caso de cisalhamento. Vou até deixar aqui mais embaixo aqui para ficar mais aesthetic. Ok, beleza. Acho que a gente pode passar para o tópico 7.3. Ok, então tensões em de cisalhamento em vigas. Tensões de cisalhamento em vigas, beleza. Beleza. A aplicação da fórmula do cisalhamento em vigas usuais permite observar as limitações do método, as limitações desta, bem como o procedimento de cálculo. Inicialmente, considera-se uma viga retangular, uma viga de seção transversal retangular.
certo? Beleza. Então vamos lá. Uma viga de seção transversal retangular. Trazer mais pra cá, pra baixo. Ter mais liberdade. Beleza. Então temos aqui nossa viga. Aqui nossa viga. De número certo? B. Beleza. Ok, então temos uma viga com seção transversal retangular, altura H, base B, certo? Beleza, inicialmente tal. Para esse caso, a distribuição de tensão certo? De cisalhamento na seção transversal vai considerar assumir uma altura y, uma altura arbitrária y, acima do eixo neutro, certo? Então, a gente vai pegar isso aqui, vai trazer um pouquinho mais para baixo, vai fazer um copy paste e como essa viga, caralho, bicho, puta que pariu, meu irmão. Como essa viga, ela tem, tá, desenho errado, esta porra. Essa viga, ela tem um formato simétrico, formato básico, elementar. Ai, tá uma merda isso aqui. A gente vai dizer que o eixo neutro ele está basicamente no meio. Da seção transversal. Beleza. Até aí a gente já sabe.
Nada de novo sob o sol. Então, que é eixo neutro. Aí aqui vai ser o que? H sobre 2. Aqui também será H sobre 2. Beleza. Tranquilo. Então, só que eu vou considerar a altura arbitrária. Essa altura arbitrária ela vai estar mais ou menos aqui. Então, vou passar uma linhazinha aqui, certo? Isso significa que a área de análise, né? A área em questão será essa. Aqui é a nossa área, a linha, certo? Logo, a distância do centroide dessa área até o eixo neutro é dada por y barra linha. Ok. Então tá, já vimos aí que é basicamente o mesmo procedimento. Então, é daqui que será calculado a tensão de cesariamento. Será a partir de a linha que a tensão de cisalhamento será calculada perfeito. Logo, podemos escrever dois pontos que será y' vezes o A', como a gente viu, né? E isso será igual a y' será y mais 1/2 de h sobre 2 menos y. E aí, tranquilidade. Vezes o A'. A' é h sobre 2 menos y. Vezes o que? B. Vezes B, que é a base. A largura. Então, o que é que a gente está dizendo aqui? Y', vamos lá. Y' vai ser y mais a metade de h sobre 2 menos o próprio y. Ou seja, essa distânciazinha aqui pequenininha, né? H sobre 2 dividido por 2, ou seja, H sobre 4 menos Y. Beleza. Agora a área. A área vai ser isso aqui. H sobre 2 vezes B é a área disso, do verde. Certo. Só que
será debitado dessa área aqui, que é o quê? H sobre 2 vezes B. Beleza? Então, a área em questão, onde eu quero calcular, será H sobre 2 menos Y vezes B. Beleza, então acho que está bem claro aqui. Logo, isso será que será dado por 1/2 vezes H sobre 2, ou H ao quadrado menos 4, menos Y ao quadrado, vezes a base. Já temos aí uma componente, certo? E aí a gente joga na fórmula do cisalhamento. Subsequentemente, aplica-se que na fórmula do cisalhamento. Ok, então tal é que cisalhamento, né? Força vezes Q vezes dividido por momento de inércia da área vezes a espessura. Beleza, a largura no caso. Largura. Ok. Já sabemos quanto é Q. I é 1/12 da base vezes a altura ao cubo. E o nosso Q tá ali, que é 1/2 de H dividido por 2, ou vezes H ao quadrado dividido por 4, menos Y ao quadrado, vezes B. E T é quanto? T é B. Então, tá todos os ingredientes aqui. Então, a gente pode perceber que tal será tal será dado por igual a V vezes 1/2 de H ao quadrado dividido por 4 menos Y ao quadrado vezes B. E embaixo nós temos 1/12 de base vezes a altura ao cubo vezes B. Pronto. Isso aqui será o quê? Isso aqui será 6 vezes V dividido por base vezes a altura ao cubo. E dentro eu vou ter a componente que vai depender da altura arbitrária, do ponto aonde eu quero calcular a tensão de cisalhamento. H sobre 4, H ao quadrado sobre 4, menos, e aí é aqui que vai variar, Y ao quadrado. Certo? Beleza. Isso nos dá, então, vou escrever aqui.
Beleza. Aqui. Então, a gente pode perceber aqui uma tendência. Percebe-se que a tensão de cisalhamento varia de forma parabólica. Certo? Varia de forma parabólica. De onde vem isso? Exatamente daqui. Diego. Certo? Varia de forma parabólica. Certo? Acho que fica bem claro nisso quando a gente tem menos y ao quadrado. Né? A distribuição de tensão é parabólica. De tensão de cisalhamento. O cisalhamento é, portanto, parabólica. Perfeito. Beleza, ela é parabólica. E aí, a variação, como é que é? Né? Bom, a variação a gente vai ver no próximo vídeo. Porque hoje eu vou terminar 5 minutinhos mais cedo. Certo? Então sabemos que a variação, a distribuição de tensão de cisalhamento na seção transversal é parabólica. E desse ponto que a gente vai continuar, que a gente vai desenhar, desenvolver as fórmulas de tensão máxima de cisalhamento e o impacto delas na seção transversal. Ok? É isso. Fórmula de cisalhamento se foi. É aquilo que a gente viu. Quando eu tenho áreas diferentes, materiais, eu vou seccionar e dizer o meu y de acordo com aquele material. E aí eu calculo o cisalhamento ali, certo? Isso é muito bom para ver o cisalhamento em camadas, né? É uma estratégia, certo? E agora a gente sabe também que a distribuição de tensão é parabólica. Ok? Nos vemos no próximo vídeo de tortura acadêmica. Até lá.